Saudações, meus caros! No vídeo de hoje eu quero aproveitar uma notícia que saiu sobre a nossa política nos últimos dias, uma declaração do nosso vice-presidente, o senhor general Hamilton Mourão, para trazer uma reflexão sobre o quanto a história da nossa ditadura militar não está bem resolvida na nossa sociedade, o quanto nós temos de esqueletos escondidos sobre esse período da história do Brasil. Antes de começar com a reflexão histórica que eu estou propondo aqui, vamos aos fatos. Eu vou apresentar então o que me motivou a construir esse vídeo. No dia 18 de abril de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma declaração depois que ele foi questionado sobre a necessidade ou não de fazer investigações diante de novas denúncias sobre torturas que houve no Brasil durante o período militar. Então vamos explicar um pouco dessa situação. Então, nos últimos dias foram divulgadas então algumas descobertas da pesquisa do historiador Carlos Fico sobre uma série de áudios gravados em reuniões do alto escalão das Forças Armadas, em que aparecem várias evidências de que esse alto escalão tinha conhecimento de várias denúncias de torturas que aconteciam nas delegacias durante o período militar. Então, eu separei aqui um trecho de uma entrevista desse historiador para que a gente entenda, então, pelo menos o contexto, né, das informações obtidas com essas gravações. Como as sessões eram secretas, os presidentes se sentiam muito livres para dizer o que quisessem. A novidade do material é trazer vivacidade para o debate e comprovar as práticas de tortura daquele período, já que há pessoas que acham que isso não ocorreu. Então, aqui, esse historiador está trazendo a público essas descobertas a partir desses áudios que ele teve acesso depois de uma longa batalha judicial. Então, esse historiador conseguiu fazer essas primeiras análises, ainda há bastante material desses áudios a serem analisados, mas, segundo ele, então já ficou evidente nesses primeiros momentos que existia tortura sim e que o alto escalão das Forças Armadas sabiam dessas denúncias, sabiam do que estava acontecendo. Alguns deles se posicionam contra a tortura. Eles defendem nessas reuniões que as prisões são necessárias, é preciso investigar qualquer denúncia de subversivos, de pessoas contrárias, sim, ao governo, mas a tortura seria uma prática inadequada dentro das delegacias. Dessa forma, nós dessa forma, nós temos provas ev dessa forma, nós temos evidências diretas de que existiam essas torturas. Os próprios militares confessaram, então, a existência delas. Esses novos materiais fortalecem a série de evidências que existem hoje, com depoimentos de torturadores, inclusive, falando sobre essa prática, pessoas torturadas com vários depoimentos, enfim, nós temos muitas evidências hoje, mas essas últimas evidências elas fortalecem ainda mais essa série de comprovações desse período violento da nossa história. Infelizmente, nós já nos acostumamos nos últimos anos a ver diversas autoridades, inclusive, defendendo o exército, defendendo as forças armadas, defendendo os governos militares e construindo com esse discurso uma defesa da impunidade desses torturadores. Mas a novidade aqui, o que me chamou a atenção e eu trago para a nossa discussão, é essa declaração do Hamilton Mourão, quando ele foi questionado por jornalistas hoje sobre então essas novas evidências das práticas de tortura. Ele teria respondido então: história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país. O argumento dessa declaração me chamou muita atenção porque ele utiliza a ideia de história,
A ideia de um passado que estaria distante, que não teria mais relação com o nosso presente, para defender então essa impunidade, para amenizar os crimes cometidos pelos torturadores. O que eu quero trazer para o debate aqui então é: será que essa parte da nossa história não tem mais influência sobre o nosso presente? Será que, de fato, esse nosso passado está bem resolvido? Tudo isso foi então negociado, foi acalmado? Não temos mais nada a comentar sobre a ditadura militar? Essas imagens que eu trago aqui sobre os acontecimentos dos últimos anos já nos mostram o quanto é frágil essa ideia de que a ditadura militar não teria mais nenhuma influência no nosso presente, na nossa sociedade atual. Então, essa imagem da esquerda de 2014 nos mostra o atual presidente, o senhor Jair Bolsonaro, enquanto ele era deputado, com uma faixa atrás dele parabenizando os militares, o governo autoritário e violento da nossa ditadura, que fez o golpe em março de 64 e que, graças a essas ações violentas, autoritárias, repressoras, antidemocráticas daquele governo, o Brasil não teria se tornado uma Cuba. Como se houvesse a possibilidade de que o Brasil tivesse de fato um governo comunista em 64. Eu já mostrei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima o card para falar um pouquinho sobre isso, de que, olha, realmente nunca houve a menor possibilidade dentro da história do Brasil que houvesse, que se consolidasse aqui um governo comunista. Então esse discurso não tem nenhuma legitimidade, nenhuma base para poder ser defendido. E à direita aqui eu trouxe uma foto de uma manifestação mais recente, de 2020, quando esse governo que defende a impunidade das práticas da ditadura militar está consolidado aí, em que nós temos cada vez mais manifestações favoráveis a governos militares, à intervenção militar, a ações antidemocráticas. É claro que essas posições pró-militares já existiam no Brasil há anos atrás, mas é fato também que, a partir de todos esses discursos das nossas autoridades, como foi o caso do Hamilton Mourão, que eu falei anteriormente, como foi o caso dessa faixa, por exemplo, defendida por nosso ex-deputado, esses discursos fortaleceram todas essas manifestações da sociedade que vêem nos militares uma forma, então, de reorganizar, de salvar o Brasil da corrupção, de uma possibilidade de comunismo, como a gente pode ver ali naquela faixa. Tribunal Militar para julgar e prender todos os comunistas. Bom, como se fosse simplesmente um crime ser de uma corrente teórica comunista, como se houvesse muitos comunistas no Brasil, né. Então, depois dessas imagens, eu quero consolidar então a minha questão. A história já passou mesmo? Essa história já morreu, como teria dito o Hamilton Mourão? Ou será que não? Olha, quando nós fizemos olha, não é muito difícil a gente encontrar na nossa sociedade marcas desse passado violento, autoritário, antidemocrático da ditadura militar. Além dessas manifestações preocupantes de defesa de ações antidemocráticas no nosso país, nós temos sim várias marcas de que esse passado não foi resolvido. Essa charge que eu trouxe para ilustrar esse vídeo do cartunista Latuf, ela mostra muito bem essa situação em que o Brasil está. Escondendo os seus esqueletos, a gente deixa esses criminosos torturadores impunes convivendo na nossa sociedade. Dessa forma, para defender o meu argumento, eu trouxe aqui 4 manifestações desses esqueletos, desse passado que está simplesmente escondido, que não foi resolvido dentro da nossa história. O primeiro elemento desse presente problemático está nas próprias vítimas e parentes das vítimas, que até hoje sofrem com os crimes que foram cometidos contra eles e não foram julgados. Além disso, é importante lembrar que a banalização da tortura, dentro de todos esses argumentos que existem de defesa daquele período militar, eles fortalecem, eles legitimam práticas de tortura que existem até hoje.
Não podemos negar que movimentos violentos, repressores, promovidos pelo Estado, pelo governo, eles ainda existem com força em parte da nossa sociedade, principalmente em comunidades carentes, nas favelas, em que a polícia age muitas vezes como ela quer. Não estou falando de todos os policiais recorrem à tortura e seguem práticas ilegais, violentas, nessas comunidades, mas nós temos várias denúncias comprovadas, inclusive, de que essas práticas sim ocorrem. Então, assim como nessa outra charge abaixo que eu coloquei ali, na situação dos 50 anos do golpe militar de 64, a ditadura ainda existe em vários lugares do Brasil. Como terceiro argumento, eu quero lembrar o quanto essa defesa da impunidade de torturadores, enfim, a tortura era um crime naquele momento. A gente pode ver até pelos áudios que o historiador Carlos Fico trouxe para a gente nos últimos dias, que vários desses militares do alto escalão se preocupavam com essas denúncias, porque elas manchavam a imagem do governo militar. Dessa forma, amenizar esses crimes cometidos no passado acaba deslegitimando a própria ideia do nosso sistema jurídico. E por fim, eu trago o argumento de que a ocultação, a banalização e a desinformação diante de todas essas ações violentas, repressoras, antidemocráticas que existiram durante o período da ditadura militar, elas só fortalecem e legitimam esses discursos que existem hoje, que continuam apoiando essas práticas, continuam defendendo essa ideia da existência da volta de governos autoritários e repressores. Então, enquanto nós não deixarmos às claras todos os crimes cometidos pelos militares durante o período da ditadura, nós continuaremos tendo cada vez mais pessoas que se iludem e acham que o governo militar repressor seria uma saída para reorganizar o Brasil, para acabar com a corrupção. Pessoas que não se deu conta que a corrupção existia e em grande quantidade naquela época, mas com a repressão, com a censura, com a violência, era muito mais fácil para aqueles militares ocultarem todos os seus crimes. Aliás, uma ocultação e uma impunidade que existem até hoje. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu trouxe esse vídeo porque, como historiador, como professor de história, eu acho fundamental que a gente reflita sobre esse tipo de comentário feitos por autoridades que acabam distorcendo o nosso passado da ditadura militar. Ficamos por aqui, então. Bons estudos. Abraço.